Muito boa noite a todos que forem chegando aí no canal do YouTube Verdão MVVC. A gente tem que analisar o Palmeiras em duas situações, né? Tanto é que eu coloquei no título aqui, 2 Palmeiras em um só jogo. Porque o primeiro tempo do Palmeiras realmente foi bem vergonhoso diante de tudo aquilo que a gente espera do Palmeiras. E o segundo tempo, cara, o Palmeiras voou, foi avassalador. Foi digno realmente de um Palmeiras, o que os torcedores foram lá pagar o ingresso, né? Eu acho que todos nós estamos em comum acordo de que o primeiro tempo do Palmeiras realmente não foi bom. Acredito eu que todos pensam da mesma forma que eu, porque tendo em vista todas as coisas que aconteceram no primeiro tempo, só para eu me organizar mentalmente aqui. Todas as coisas que aconteceram no primeiro tempo, fica muito claro que algumas coisas têm que ser modificadas. Esse tipo de situação de virar o jogo da forma como virou, aconteceu hoje. E é ok. Que bom que conseguimos virar o jogo. Né? Conseguimos ganhar de 4-2. Mas nem sempre vai ser um Barcelona de Guayaquil. Eu sei que muitos vão me criticar pelo que eu estou falando. O Palmeiras ganhou do Barcelona de Guayaquil. Né? Um dos piores times da chave, um time onde a gente viu que não tem poder de fogo. Foram dois lances ali que fizeram um gol. No segundo tempo ainda tentou algumas coisas ali que não conseguiu render, mas o que acontece diante ao Palmeiras tem que ser muito maior que esse primeiro tempo, se o Palmeiras realmente quiser ser campeão da Libertadores. Mas muitos vão falar para mim também, mas a Libertadores é um campeonato onde a gente não pode tirar como padrão o jogo de hoje, o primeiro tempo de hoje. Cara, a Libertadores, eu já vi o Palmeiras sair da Libertadores com erros bem crassos, bem pequenos, cara. E erros não pode, uma sequência de erros não pode existir para um time que quer ser campeão. Volto a dizer, eu tenho certeza que vão me malhar aí, ó. Ô Ju, se quiser entrar aí, cara, não sei se você tá em casa, entra aí. Eu te mando o link, você troca ideia com a gente aí. Zé, vi que o Palmeiras, quando quer jogar, mas tem que não perder esta gana. Pois é, cara, e não é assim, porque não é sempre que o Palmeiras vai ter esse poder de fogo, esse poder de reação. Não é sempre. Eu acho que isso daí é muito arriscado o Palmeiras manter isso daí, até porque mesmo com o Abel Ferreira, eu já vi o Palmeiras ter problemas aí para poder virar jogos. Não há necessidade de sofrer tanto, não há necessidade de desgastar tantos jogadores para poder virar, inverter um jogo onde poderia ser muito mais simples, fazendo 1-0, desgastando os jogadores de uma forma desnecessária. Eu sei que muitos vão me criticar e tá tudo bem, cara. Davi, Zé, você falou que um empate seria bom, mas o Palmeiras não pode aceitar empatar jogando em casa com um time fraco. Concordo, Davi, é isso. Eu digo o empate seria bom pro âmbito que nós estávamos vendo ali. O Palmeiras perder de 2-0. Mas não pode, a gente não pode abaixar a cabeça para um Barcelona de Guayaquil. Isso não é desmerecer, cara. Isso não é desmerecer o adversário. Isso é perceber que o Palmeiras está numa situação onde nós temos que brigar por muito e não por pouco. O Ronaldo está falando aqui, ó. Rony aprendeu finalizações de cabeça e chutes. O André tá aqui, ó. No primeiro tempo, o Palmeiras nem era para estar perdendo pelo que estava jogando. Aí no segundo, o Abel fez bruxaria. Isso é verdade. O Mauro tá aqui, ó. Zé, você manja, vamos ler mais não. Você tem que trabalhar nas rádios de comentarista. Que isso, não é para tanto não, cara. Não é para tanto não, mas eu acho que a gente tem que analisar friamente o que acontece. Não é porque eu sou palmeirense que eu vou falar que tudo são flores, não, cara. De forma alguma. Não vou, cara. Não vou mesmo. Eu acho que a gente tem que pontuar as coisas erradas que acontecem. A gente tem que estar aqui para poder dizer ao torcedor palmeirense a verdade. Mesmo se as pessoas não concordam comigo, eu vou falar o que eu penso, porque esse é o meu papel de abrir ter aberto um canal. Eu falar o que eu penso, eu falar o que eu sinto, eu falar o que eu acredito. Se eu abrir uma live para não falar o que eu acredito,
Então eu nem abro, cara. Não abro a live. Mesmo sabendo que eu posso tá indo na contramão de muitos palmeirenses aí, que acham que tá tudo são flores, né, cara? A Marla tá aqui, ó. Tem que respeitar o Arthur. Ele é o único, desde que chegou no Palmeiras, que está jogando muito. Além dos gols e assistência, o cara é fera. Concordo com você. O Arthur tá jogando fino da bola, cara. A gente tá vendo o Arthur mostrando um futebol que, acredito eu, que tá dando nó em muito palmeirense que não acreditava que ele poderia render da forma como tá rendendo. O Davi tá aqui com a gente, você tá certo. Não podemos entrar no jogo achando que já ganhou no primeiro tempo. Não pode colocar o tapete por cima da poeira. Pois é, cara. Não adianta a gente ficar aqui mascarando um primeiro tempo porque ganhou de 4-2. Não adianta, cara. Não adianta. Eu acho que ganhamos bem. Parabéns ao time do Palmeiras por ter tido a garra e entrado no segundo tempo. Eu acredito, estava até falando com o Zé Melo, eu acredito que o Abel Ferreira deve ter entrado na garganta desses caras aí para eles poderem jogar o que eles jogaram no segundo tempo. Eu acho sim que muita coisa foi falada no vestiário do Palmeiras. O Paulo tá aqui, deixa de ser soberbo, irmão. Deixa a soberba para a urubuzada. Ganhou com o que tinha que ganhar. Cara, não é isso que eu tô falando. O Palmeiras poderia ganhar de 1-0. Não é, eu não tô mandando o Palmeiras golear. Você não tá entendendo o que eu tô falando, Paulo. Eu tô falando que o Palmeiras não pode entrar com a postura que entrou no primeiro tempo. Aquela postura é uma postura de um time que não tem condições de brigar por título. Eu não estou sendo soberbo, eu apenas estou dizendo que se nós permanecermos olhando para o futebol dessa forma, como o Palmeiras jogou no primeiro tempo, e achar que a qualquer momento o Palmeiras pode virar o jogo, nós não vamos conseguir, cara. Nós não vamos conseguir ser campeão de nada, porque a visão de futebol não é essa. Até porque, volto a dizer, se você analisar friamente numa questão fisiológica, o Palmeiras tem que se desdobrar muito mais para poder virar o jogo do que qualquer outra coisa. Olha o Zezinho aí, ó. Um meu herói diferente. Fala, Zezinho! O André tá falando aqui, ó. Verdade, Zé. O Davi tá aqui também. O Marcinho tá aqui, ó. Na minha opinião, o time estava bem até o primeiro erro do Zé Rafael. Antes do erro, o time fez até um belo gol com o Rony. Errou 2 vezes e tomou 2 gols. Que o Zé dizia? Noia é fogo. Quem que é Noia aí, cara? O José Francisco. Palmeiras precisa parar de entrar dormindo. Dudu tá jogando nada. Tá horrível. Parece uma criança jogando com um adulto. Não, cara, aí não. Não é por aí. O Abel vai ser conhecido como Branca de Neve. Os anões dele fazem sucesso. Aí, Zé, pena que o Abel não te viu jogar. Se liga, Ju. É verdade, o Arthur e o Dudu, né, cara? E o Rony, né? São 3 baixinhos aí na frente lá, que estão fazendo muito sucesso. Davi, o Palmeiras tem um poder de reação quando sai perdendo. Não se apavora diante ao qualquer adversário. Então, mas eu acho que não há necessidade desse desgaste físico, cara. Eu acho que é desnecessário. O Palmeiras pode muito bem ganhar o jogo tranquilamente, sem precisar se desgastar. O que eu falei, não é soberba. Ganha de 1-0, cara. Faz o básico, faz o tranquilo ali, cara, para não precisar se movimentar muito, se desgastar muito. Mas, para muitos, eu tô errado. E tudo bem, não tem problema, tá tudo bem. As pessoas não concordarem com a minha opinião. O Andrei, Zé, mas não foi soberba, foi preguiça mesmo. Eu acho que, na verdade, foi salto alto. Eu vi isso daí. A forma. Gostaria muito que o Didé entrasse aí para ele falar a opinião dele aí sobre o que ele viu no jogo. A quem quiser também entrar aqui, tá? Para trocar ideia comigo, fica à vontade. O Ju, entra aí, cara. Entra aí para você ler comentário enquanto eu compartilho a live. O Alberto tá aqui. Abel tá de sacanagem com o Hendrick. Pouco tempo dele já mostrou claramente que ele é melhor que os outros. Cara, eu acho que alguma situação está acontecendo para que o Abel Ferreira
não coloque o Endrick. Até falei isso no pós-jogo, no pré-jogo. Não é apenas o Abel tá fazendo birra e não tá querendo colocar o Endrick. Eu acho que tem alguma coisa por trás de tudo isso daí que não sabemos. Talvez futuramente a gente vai saber, mas no momento a gente não sabe. Eu vejo que pode ser alguma questão, sei lá, extra-campo. Eu não estou dizendo e eu não tenho essa informação. Eu estou imaginando que possa ser, tá? Uma situação onde a gente não está enxergando. Porque na coletiva passada, o Abel Ferreira falou assim, a seguinte frase: eu vivo o Palmeiras todos os dias. Eu sei o que está acontecendo nos treinamentos, eu sei o que está acontecendo fora do campo. Então, eu acredito que seja alguma postura, alguma situação ali que a gente não enxerga, porém, a gente vê que acontece e talvez é o que está fazendo com que o Abel barre um pouquinho o Endrick, e até mesmo porque, cara, esse negócio do Real Madrid aí tá enchendo o saco já. Os jornais de lá, a reportagem de lá, entendeu? Tá enchendo o saco, cara. Enchendo o saco muito essa parada da gente ficar tendo que o Igor tá falando que me ama. Também te amo, Igor. De ficar se retratando ao futebol espanhol o porquê que o Endrick entra, o porquê que o Endrick não entra. Zé Melo, fica à vontade para analisar o seu segundo tempo, que eu, como o título está dizendo aqui, ó, 2 Palmeiras em um só jogo. Boa noite, tio Zé. Boa noite, galera do MVVC. Teve um pessoal aí que deve ter imaginado que era 2017, com o Barcelona de Guayaquil, que o Egídio ia bater pênalti, né? Mas no segundo tempo não teve nada disso. Eu queria ser uma mosquinha, eu queria ter um microfone escondido no vestiário do Palmeiras para saber o que o Abel fala em determinados intervalos, quando os caras dão umas pipocadas no primeiro tempo, que os caras voltaram ligadaço pro segundo tempo, hein? E só não foi maior o segundo tempo, a diferença de gols, porque o juizão deu uma economizada, né, nos acréscimos, né? É interessante, quando o Palmeiras está ganhando, os acréscimos às vezes são longos, né? Para ver se o time adversário dá uma encostada, principalmente em Campeonato Brasileiro. Agora, quando o Palmeiras está perdendo, aí eles dão aquele acréscimo curtinho. E hoje, como dependia de fazer saldo de gol, teve 220 substituições, ele deu 4 minutos. É uma coisa. E o Wilton Pereira Sampaio ontem deu 14 minutos num jogo aí. É uma coisa de louco, mas felizmente a coisa funcionou no segundo tempo e a grande partida do Piqueres, né, com gol, com assistência. O Flaco Lopes entrou muito bem, deu uma desafogada ali que só o Veiga não estava conseguindo dar conta da parte de criação, e o Flaco vindo de trás deu uma melhorada, e o moleque entrou e a bola procura os caras que tem talento, né? O Flaco cabeceia a bola na trave, a bola volta no pé do moleque só para ele empurrar para dentro. E o nosso King, né? King Arthur, Little King Arthur, né? Nosso pequeno rei Arthur, também resolveu e está se transformando aí numa peça fundamental para a gente chegar também aos gols. E vamos que vamos, é isso aí, galera. Ô, Porcos, fera, eu até estava questionando aqui no chat o Palmeiras, porque a postura que o Palmeiras teve no primeiro tempo, depois o Zé Melo pode até comentar, né? Isso não pode acontecer e não é soberba, volto a dizer. Não pode acontecer diante de um time que está brigando por títulos, porque todas as vezes o Zé Melo, que é um
da educação física sabe o que eu estou falando. Todas as vezes, tem algum áudio aí estourando aí. Todas as vezes que... Peraí, deixa eu ver. Agora melhorou. Todas as vezes que a gente precisar virar o jogo, é um desgaste a mais nos jogadores. A gente precisa se empenhar muito mais do que se fosse um jogo normal para poder virar um jogo, né, cara? E isso daí me preocupa, porque são campeonatos que nós estamos disputando que futuramente pode sim fazer falta esses desgastes que nós estamos tendo para virar jogo. Palmeiras é um time de... Eu nunca vi um time com tanto poder de reação como o do Palmeiras. Até a gente comentou aqui no intervalo. O primeiro tempo a gente analisou, o segundo tempo é outro totalmente diferente. Tanto é que foram 2 jogos aqui que eu vi, na minha opinião. Mas eu acho que não pode essa postura. Não estou dizendo que o Palmeiras tem que ganhar de 10-0. Eu estou dizendo que o Palmeiras tem que fazer por onde, construir um resultado para trabalhar e não precisar se desgastar tanto. Concorda, pô? Eu concordo plenamente com vocês aí. E falo mais, se você analisar o time do Palmeiras, o plantel do Palmeiras, hoje nós temos aí exatamente 7 ou 8 jogadores machucados. Então, se continuar nessa pegada aí de sair atrás, jogar esse jogo pífio no primeiro tempo, nós jogamos jogo pífio. O Palmeiras estava irreconhecível. Eu nunca vi o Palmeiras jogar tão... Eu já vi jogos maus do Palmeiras, mas igual esse daqui da Libertadores hoje é impressionante. E assim, depois do intervalo mudou, porque o Abel fez as substituições certas, colocou o Flaco Lopes, colocou o menino lá para jogar, né? Que fez a diferença. Mas se o Palmeiras continuar nessa pegada aí de jogos assim importantes, sair perdendo, o Palmeiras não vai ter força para reverter. É que nós temos um gestor lá dentro que se chama Abel Ferreira, e esse cara, ele entra na mente do pessoal, que nem uma pessoa do chat falou, que o Abel é bruxo. Ele entra na mente do cara lá e fala assim, velho, nós entramos aqui para jogar, temos, não sei, 40, 50, 46 mil torcedores aqui e estamos perdendo 2-0. Ou vocês entram para ganhar, ou entram, ou já entregam a camisa logo e perdemos, né? Então eu acho assim, o que você falou está corretíssimo. Se nós continuarmos com esse jogo pífio que nem nós jogamos hoje no primeiro tempo, e vai se tornar impossível você fazer uma virada. Eu concordo plenamente com você. E só para fazer um apanhado geral, acabou a Libertadores, né? Os jogos hoje. Del Valle 3, Corinthians 0, que foi para nós, foi maravilhoso. Nacional 1, Internacional. Nacional do Uruguai, tá? 1, Internacional 1. Palmeiras 4, Barcelona de Guayaquil 2. Fluminense 0 e River 2, ou ao contrário. River 2, Fluminense 0. Na Sul-Americana, tivemos o jogo entre Estudiante 1 e Bragantino 1. Mas eu vou dizer um bagulho para vocês, cara. Como esse Fluminense enganou praticamente todo mundo, menos eu. Mas vários da imprensa aí falaram que ia ser um futebol muito bem jogado do Fluminense. E hoje a gente vê que não tem nada a ver isso daí, né, Zé Melo? Com certeza. A mim também não enganou. Um elenco com algumas peças envelhecidas, os caras achando que o Marcelo ia resolver, não deu nem tempo. 2 jogos, o Marcelo já foi para o estaleiro, acabou com a perspectiva, e ficar com o Pitbull, ex-jogador em atividade. Pitbull, encosta o carro na oficina, finge que o motor fundiu, pede um motor novo e sai de fininho. Você vai passar vergonha, meu. Com esse time aí... Eu acho que a melhor coisa... Não é, não? A melhor coisa pro Felipe Melo realmente era ele parar por cima, cara. Já tá começando a ficar feio do lado dele, cara. Vai ficar feio, porque o camarada... o Diniz botou ele lá para trás, não tá dando certo. Teve um jogo aí que o cara deu-lhe deixou ele comendo poeira, não tem condições, o cara não tem mais recuperação. E aí o pessoal brigava com o Abel Ferreira, que ele dispensou o Jailson, dispensou o Felipe Melo, não quis segurar o bigode.
O cara sabe o que ele está fazendo, ele assiste os treinos, a gente não assiste, nem a imprensa normal assiste o treino. E para o tipo de futebol que o Abel e a comissão técnica têm como metodologia de execução, não dá para esse tipo de jogador jogar com nome. O jogo do Palmeiras é de participação de todo mundo. Se o cara não puder correr, como a gente está vendo o Dudu, teve uma hora agora, como ele tirou o menino de campo, o Veiga e o Dudu estavam fazendo o bloqueio ali no corredor para compensar a saída do menino. Vamos combinar, o menino também não marca muita gente, mas se você não tiver a entrega dos jogadores para o todo funcionar, não dá certo, não dá certo. Então, é isso aí. Ô Zé Melo e Porcos, a gente analisando o Palmeiras em si, né, cara, sabendo tudo que aconteceu no dia de hoje, até a gente comentou um pouco sobre isso daí, eu acho que uma ação, que a gente pode criticar uma ação hoje, foi a entrada do Gabriel Menino, porque eu vejo que ele estava baleado, cara, eu acho que ele não tinha condições de estar dentro de campo, pelo menos no primeiro tempo, mostrou muito isso daí, e talvez foi uma ação que não deveria ter acontecido, porque em alguns momentos do campo, eu percebi que o Gabriel Menino não estava rendendo da forma como deveria. E nem digo que o Gabriel Menino não dá mais, o Gabriel Menino tem que sair. Eu estou falando do jogo de hoje. O jogo de hoje mostrou uma postura de um Gabriel Menino que talvez fez os testes, como eu ouvi na Rádio Transamérica, ele fez os testes no vestiário e passou nos testes para poder estar dentro de campo. Eu vi um Gabriel Menino um pouco meio que com dificuldades ali, talvez sentindo alguma coisa que talvez a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. Mas eu tenho para mim que o Gabriel Menino vai dar uma afastada para poder cuidar aí de algum problema que provavelmente ele sentiu. Ô Zé, posso dar minha opinião aí sobre o Gabriel Menino? Claro, pode. A relação ao Gabriel Menino, ele tá machucado, ele tá com entorse. Eu acho que ele ou avaliaram ele, acharam que ele não estava com problema sério. Tanto é que você vê o Gabriel Menino hoje não estava jogando o que ele joga. E aí, o que aconteceu? Eu acho que também por esse motivo ele não jogou tão bem hoje, é o que você está falando. Ele não jogou tão bem hoje como ele jogou outros jogos, né? E aí, alguém lá deviam ter falado pro Abel, coloca o Gabriel Menino, ele está um pouquinho melhor, não sei o quê, e deu o que deu no primeiro tempo. Então, o que eu estou sabendo aí, as informações minhas aí, é que o Gabriel Menino está com problema na perna aí, o entorse, alguma coisa desse jeito. Por isso que até os passes dele lá, ele não estava refinado, estava errando tudo e mais um pouco. Mas o... Cara, eu tô... Pode falar. Na verdade, eu não sei se é a minha internet ou a internet. Eu não sei, parece que está oscilando. Eu estou falando, vocês estão me entendendo bem? Eu tô, mas aí, de vez em quando sua internet dá uma parada, dá um gelo na sua internet, viu, Zé? Ah, legal, bom saber. Eu vou tentar reiniciar, mas podem falar aí, fiquem à vontade. Então. Pode. Mas na verdade, se a gente não tivesse a infelicidade de erros pontuais, né? Primeiro, o passe errado do Zé Rafael. Aí o Gomes dá o bote na jogada, a bola resvala no Gomes e sobra para o cara chutar. E o cara me acerta lá o cantinho do Everton, que não teve muito o que fazer, porque estava no meio do gol, para chegar lá no poste contrário é complicado. Aí depois o Mike vai tentar chutar a bola no cara para ganhar um tiro de meta e erra o cara, a bola vai no jogador do Barcelona, o cara cruza, o rapaz antecipa o Piqueres,
o Everton faz uma defesa lá de reflexo no susto e volta a bola no camarada para o cara colocar a bola para dentro, né? Estava aparecendo anos que eu espero que não voltem mais, de dar aqueles brancos no time. Felizmente, atualmente, quando dá branco é só meio tempo, e a gente consegue reverter o jogo e virar jogos que em outras épocas não se virava, né? Então, eu acho que a gente tem que agradecer ao Abel. É como eu falei, eu gostaria de ser uma mosquinha ou ter um áudio aberto no vestiário para saber o que ele falou para essa galera, que os caras voltaram a milhão no segundo tempo, né? Bola na trave, o Arthur ia fazendo um golaço também. Mas é isso aí. O que importa é que estamos na competição e ganhando de 0-0 do Bolívar, a gente termina em primeiro do grupo, mas seria muito bom ganhar deles com um saldo de gols, que é para a gente, se possível, terminar no geral, né? Em primeiro. Ô, Didé. Queria saber se melhorou ou ainda está travando a minha internet. Como é que está aí? Tá normal, Zé. Agora tá normal. Tá normal? Deu uma travada assim. Você parou. Às vezes, quando você para e volta. Meu, não sei o que rolou aqui, cara. Sinceramente, minha internet. Eu acho que eu vou ter que reiniciar. Para mim tá normal, viu, tio Zé? Para mim tá normal. Não travou para mim, não, em momento algum que você falou. Que estranho. Para mim tá travando. A galera tá falando que tá normal, enfim. Beleza, que bom. A galera tá falando que tá normal, então vamos seguir. Qualquer coisa, vocês me digam aí. Uma boa impressão que a gente tá ficando cada dia mais, cara, é o que o Arthur tá rendendo, né, cara? Eu acho que já pagou o passe dele, tudo que o Palmeiras gastou já tá sendo pago aos poucos aí com o futebol que esse menino tá apresentando. Eu vejo que é uma surpresa para todos. Porque eu acredito, cara, que até o mais palmeirense, até o cara mais otimista, não imaginaria o quanto esse cara estaria jogando da forma como está jogando hoje, né, Porcos e Zé? Depois vocês podem comentar sobre isso. Galera do chat pode comentar e continuem dando like, gente. Estamos com 345 likes, 500 pessoas aqui na live com a gente. Continuem dando like para subir o nosso like aqui, para chegar para mais palmeirense. Pode falar aí, Porco. Então, o Arthur é sensacional, né? Ele veio para o Palmeiras aí, teve algumas desconfianças aí, um pouco da torcida aí que eu sei. A torcida, alguns queriam, metade não queriam, mas viu aí que a recompensa tá aí. O Arthur, cada dia que passa, ele tá melhorando e tá fazendo uns gols aí importantes para o Palmeiras, né? Agora, é muito trabalho, o Abel também sabe mexer. E eu acho que é por causa dele também que o Hendrick perdeu espaço, Zé. Aí o Hendrick também perdeu o espaço. Ô, Zé Melo, a função do Arthur, né, jogando um pouco mais pela direita, a gente vê que muitas vezes o próprio time adversário ele tem certas dificuldades de entender a filosofia como o Abel vai entrar, porque ele é um jogador que ele joga mais para a direita, mas ele flutua um pouco ali na frente. Dificilmente ele vai para a esquerda, mas ele flutua entre o meio de campo, vai para a esquerda, joga um pouquinho mais centralizado, tanto é que o gol que ele quase fez no primeiro tempo foi um pouco mais centralizado, e a gente vê, eu até concordo com ele, o Hendrick perdeu um pouco de espaço por isso, né? Pelo fato do Arthur vir, e talvez é o jogador que o Abel Ferreira já estava namorando já faz um tempo. Lembrando, eu trouxe aqui no canal acho que foi o primeiro ano de pandemia, o Pedro Bolsas, que ele é português e é amigo do Abel Ferreira, e eu jamais imaginei que o Abel Ferreira ia ser técnico do Palmeiras, e eu conheci o Pedro Bolsas uma vez que eu fui para Portugal, e ele é repórter da ESPN de Portugal, e ele fez uma live com a gente, e o Arthur estava no Palmeiras. Ele falou, a pior
bobeira que o Palmeiras está fazendo é vender o Arthur. O Arthur é um jogador que ele é brilhante, ele é muito bom. Se o Palmeiras realmente vender esse jogador, ele está fazendo um péssimo negócio. Posso até trazer isso. Zé tá travando, a galera tá falando. Cara, eu vou ter que talvez reiniciar meu modem mesmo. E engraçado, né, cara, que isso daí faz 4 anos atrás e hoje, e parece ser tão atual, porque o cara tinha uma visão que realmente é o que estava acontecendo, que talvez o torcedor palmeirense não tinha essa visão. Pro torcedor palmeirense, vende o Arthur não é tão bom assim. Mas o cara estava enxergando no Arthur uma pedra onde nós vemos que faz sentido tudo que ele falou. Eu posso até buscar aqui, a gente pode até comentar sobre isso. Fala aí, Zé Melo. Eu vou ver se eu acho aqui. Na verdade, tio Zé, o que aconteceu com o Arthur é que ele infelizmente, ele pegou o Luxemburgo, né? E o Luxemburgo, algumas coisas, ele, se não a maioria, ele está estacionado no tempo, ele parou. Luxemburgo parou no tempo. E o Abel Ferreira e a comissão técnica dele, que eu sempre gosto de explicar para quem não conhece, toda a comissão técnica do Abel Ferreira é formado com a licença de treinador internacional. Todos eles são formados treinadores, né? Então, eles enxergavam no Arthur um jogador moderno, um jogador que poderia cumprir parte das funções que o Scarpa cumpria, né? Quando o Veiga machucou, que o Scarpa toma o lugar do Veiga, e com a volta do Veiga e a chegada do Arthur, acabou completando o esquema. Por quê? Porque o centroavante do Abel Ferreira é o Rony. Não adianta Endrick, Flaco. O centroavante do Abel Ferreira chama-se Rony, porque o Rony entrega uma movimentação e uma correria para cima do adversário que eu desconheço que tenha no futebol brasileiro um centroavante que execute essa função tática que o Rony entrega. O Rony é perfeito? Não, o Rony não é perfeito, é longe de ser perfeito. O Rony tem uma série de dificuldades técnicas, né? Eu acredito que é da base, inclusive, para determinadas situações. Só que quando o Rony pega uma bola em velocidade com o zagueiro, ou essas bolas que agora estão acontecendo de cruzamento para ele antecipar zagueiro, com 1,66 m dele, ele ganha dos caras, por quê? Porque ele tem velocidade e ele antecipa. Então, a volta do Rony, depois que ele machucou, a volta do Veiga para execução de todas as bolas paradas, completou as funções que o Scarpa fazia com um ganho, porque o Scarpa não era um cara de fazer tantos gols, o Scarpa não tinha a velocidade que tem o Arthur e a movimentação que tem o Arthur. Então, essas três coisas, em conjunto, deram o que nós estamos presenciando hoje. O Arthur é um cara primordial para a movimentação, o Rony fazendo o que ele melhor faz, que é essa correria, ele entrega muito, e o Veiga nas bolas paradas está executando o que o Scarpa, quando o Veiga machucou, estava executando. Então, hoje nós temos uma formação que eu diria que é a mais perfeita possível, em virtude de tudo isso que aconteceu. Olha aí o Bolsas. Isso daqui faz 3 anos atrás, eu estava vendo e buscando. Foi exatamente o momento, deixei aqui, onde ele fala do Arthur. Tomara que não picota, porque minha internet não sei o que aconteceu. Talvez eu tenha que ir lá embaixo, reiniciar o modem, enfim. Vamos lá. Não vi que sentido fez o Palmeiras perder o Arthur. Eu acho que o Arthur teria todas as condições para, num time como o Palmeiras, que tem uma boa estrutura por trás,
ter uma época incrível. Eu estou convencido que ele vai ter uma época incrível no Bragantino, mas ele deveria estar no Palmeiras porque ele tem qualidade para jogar no Palmeiras, teria tido um impacto muito grande. E eu sei que o Rony é um bom jogador e é um jogador importante na realidade brasileira, mas estou convencido que o tempo me vai dar razão. O Arthur vai ter uma carreira bem mais proveitosa do que o Rony. Portanto, não pode ser tudo bom. Eu acho que o Palmeiras, é a minha opinião. Nem sei se entre vocês e no Brasil se isso é consensual ou não. Não sei que imagem têm do Arthur, mas eu acho que o Arthur foi uma perda que o Palmeiras não deveria ter tido. Que engraçado, né, cara? O cara lá de fora, ele teve uma visão que talvez os dirigentes do Palmeiras não tiveram. É muito, muito, muito engraçado isso daí, né, ô Porcos? Você tá mudo, filho. Tá mudo. Desculpa, eu coloquei aqui para falar com a minha esposa, acabei esquecendo. Então, Zé e Didé, eu acho que na época que o Arthur foi embora, o Palmeiras também estava precisando de dinheiro. Então, o Palmeiras teve que desfazer do jogador e foi uma época difícil na época que o Arthur, né, saiu daqui do Palmeiras. Só que hoje já é outra realidade. Hoje nós temos o que faltava naquela época, a questão de dinheiro, e hoje o Palmeiras se tornou aí o que tá se tornando o maior campeão da América aí. Só que eu acho o seguinte, o Palmeiras aí dando uma... Tem que dar... o Abel tá fazendo esse trabalho com o Arthur, e eu acho que ele vai melhorar ainda. Ele ainda não chegou ao 100% dele. Tanto é que quando o Arthur começou a jogar, ele estava jogando, mas ele não estava fazendo gols, não estava... E agora ele começou a desandar. Então eu acho ainda que o Arthur ainda tem que dar... Ele vai dar muito mais do que a gente acha que ele pode dar, inclusive nesses jogos aí importantes que nós estamos tendo. Tio Zé, na verdade, o que aconteceu com o Arthur é que primeiro teve aquela situação tal da aposta que ele teria feito, de ter que colocar a camisa do Flamengo, ele estava emprestado no Bahia. Isso criou uma animosidade com a torcida, principalmente as torcidas uniformizadas. E aí, o Abel já explicou isso algumas vezes. Não havia espaço para o Arthur naquele momento que ele foi emprestado ao Bragantino. Ele primeiro foi emprestado, depois veio uma proposta de compra do Arthur. Mas me parece, pelas palavras do Abel, que ele, em momento algum, ele concordou com a venda do Arthur para o Bragantino. Tanto é que ele, em jogos contra o Bragantino, o Arthur já vendido ao Bragantino, o Abel fazia elogios ao Arthur, porque ele classifica o Arthur como um jogador moderno, um jogador de intensidade que entrega muita coisa que ele via nos jogos do Bragantino. Inclusive, ele faz um elogio ao Barbieri, o Abel, que o Arthur teve uma evolução estando com o Barbieri, que ele não teve como ter no Palmeiras por conta da quantidade de jogadores que o Abel tinha disponível. Ele tinha jogador como o Veron, que eles imaginavam, de repente, poder vender com um valor maior, mas que depois teve os problemas que teve, né? E acabou saindo por um preço menor. Mas me parece que o Abel sempre quis contar com o Arthur, mas teve que abrir mão dele num determinado momento, e agora ele recuperou, e eu acho que só vai crescer o Arthur no Palmeiras. O Pedro Bolsas, Zé Melo e meninos do chat e porcos, o Pedro Bolsas, ele é amigo pessoal do Abel Ferreira, e talvez eles trocam até algumas figurinhas aí, né? Talvez seja por isso. Acho que caiu minha câmera aqui. Eu vou colocar a coletiva do Abel Ferreira aqui para a gente ouvir juntos, tá?
Beleza. Fala, Ok. rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida. Vamos conferir a entrevista coletiva do Abel Ferreira, rapaziada, depois dessa ceta, mano. Ué, Não começou. Ele ainda não está falando. não começou a coletiva? Eu imagino que deve estar para começar, o camarada vai começar a perguntar para ele, porque nem ele, nem, acho que, não sei se é o Gustavo Gomes, ninguém está falando ainda. Deixa eu tentar achar aqui em outro canal. Ô, Porco, você quer comentar aí alguma coisa sobre essa estadia nova do Arthur, ou até mesmo sobre a condição que o Abel Ferreira implantou no time do Palmeiras, né? Modificando taticamente, e talvez esse é o que eu sempre falo aqui no canal, talvez esse seja o fator principal do sucesso do Palmeiras, porque o Palmeiras modifica muito taticamente dentro de campo, e ele não é um time engessado, né? Há um bom tempo já a gente vê que o Palmeiras ele modifica muito a sua forma de analisar, de ver o jogo, de entender, né, como que deve se jogar, e eu acho que esse é a maior virtude total do Palmeiras aí, conseguir modificar taticamente em vários aspectos os jogos, né? É o Abel, né? O Abel é monstro, né? Ele sabe fazer o time andar, né, o Zé? E assim, você vê, no jogo de hoje aí, você vê que o Abel aí, o time não estava jogando, o Abel entrou em campo no intervalo, mudou todo o esquema do jogo, né, no segundo tempo. Então, não tem o que falar. Ainda, graças a Deus, cara, nós temos um gestor aí para nos apoiar. Mas antes de falar, Zé, posso atender o telefone aqui rapidinho? É da Libertadores, posso atender? Por favor, fica à vontade. Alô, quem tá falando? Da Libertadores? Opa, tudo bem aí com vocês? Ah, legal. Quem? Sério, cara, o Corinthians? Pô, cara, desculpa, o Corinthians já saiu já. Não tá mais aqui na Libertadores, não. Já deu fora. Já deu fora. Beleza? Um abraço. Desculpa aí. Vou pôr aqui, ó. Começou aqui, ó. O adversário vai e faz o 2-0. Temos ainda uma oportunidade na primeira parte do Arthur ainda poder diminuir o resultado e não o conseguiu fazer. Depois chegarmos ao intervalo, mantive a calma com os jogadores, falei com eles, houve coisas positivas na primeira parte e outras não tão boas. Pedi-lhes para insistir naquilo que têm sido as nossas dinâmicas de corredor, de jogo de corredores e de jogo interior. Fizemos as alterações que tínhamos que fazer para arriscar por a equipa ainda mais agressiva um bocadinho, arriscar e acabamos por, com qualidade, com calma, com intensidade, com resiliência. Aquilo que eu gosto mais de ver na minha equipa é isso, não desistem, não se abalam às dificuldades e depois eu acho que esta equipa é a cara dos nossos torcedores e os nossos torcedores são a cara da nossa equipa. Acho que quando eles começam, também já estava com saudades de ouvir esta música, quando eles começam a cantar desta maneira e os nossos jogadores a jogar com toda a qualidade que sabem, a magia acontece. A magia acontece. Eu não sei quanto é que custou hoje o bilhete para viver o jogo, mas quem veio ver o jogo é para isto que nós pagamos os bilhetes, para ver espetáculos como este, e é um orgulho ser treinador desta equipa, é um orgulho ser treinador destes jogadores, é um orgulho ser aplaudido por estes torcedores que hoje, se eu tivesse que só ter aqui 30 segundos para falar, ou 10 segundos, queria agradecer aos meus jogadores e aos nossos torcedores. Hoje a vitória é deles. Boa noite, Abel. Boa noite, Gustavo. Parabéns pela vitória. Abel, você está falando da sinergia que existe entre a torcida, o estádio em si e como joga junto com o time, né? E hoje aconteceu muito isso. Uma cena que chamou a atenção de todos foi o final da partida, foi você aplaudir todos os torcedores. Foi isso mesmo, foi isso que eu acabei de dizer agora, foi a forma que eu tive de agradecer a energia que eles passaram à nossa equipa. O que eu sinto, os meus jogadores também sentem, né? E
eu quando vi o primeiro gol entrar no primeiro minuto, não me passou, juro-vos, não me passou outra coisa pela cabeça a não ser dar a volta a este resultado. Com a energia que estava a sentir, que vinha da nossa torcida, com a intensidade que os nossos jogadores estavam a pôr no jogo, por isso eu te disse há um bocadinho, esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores. Muito obrigado para eles. E a forma que eu tive de lhe retribuir foi batendo palmas, porque tenho a certeza absoluta que sem a energia deles seria bem mais difícil. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97, você está falando sobre torcida. Aqui no Brasil, a Libertadores, antigamente, era disputada só até o meio do ano, né? E o Palmeiras jogava antes do feriado de Corpus Christi, que é o feriado amanhã. E quando o Palmeiras perdia, os rivais faziam uma piada, porcos tristes. As piadas estavam sendo montadas, e você e os atletas e a torcida não desistiram do resultado em momento nenhum. Você quebrou a piada da semana, que seria contra o Palmeiras. O time jogou demais. Então, queria fazer a pergunta para você. Você aplaudiu a torcida e os seus jogadores, mas a torcida também te aplaude e gosta muito de você. E sobre o Gustavo Gomes, você não terá ele no Clássico contra o São Paulo no domingo. E deixar também registrado para o Gomes que hoje ele foi mais um centroavante no time do Palmeiras. Parabéns. Obrigado. Eu não sei, não te fizeste uma pergunta muito específica em relação a essa parte das piadas, eu não... Você quebrou a piada. Mas eu não sabia, essa parte é aquela parte que está fora daquilo que eu controlo, que é as 4 linhas, e sim, o golo do Gomes, ele tem essa virtude. Eu vou dizer o que é que mais me impressiona. Eu se fosse jogador e acontecesse o que lhe aconteceu a ele, eu estava todo... Como é que se diz aqui? Era miúfa. Eu não consegui. O que lhe aconteceu a ele aqui e fazer o que ele fez é incrível. Este é um guerreiro. É mais um que tem a imagem e identidade daquilo que eu gosto de ver numa equipa. E ele ainda tem esse plus que ainda vai lá na frente e faz golos. E é bom para nós, e ainda bem que o Palmeiras pode contar com um jogador desta grandeza, com um homem com este caráter e com todos estes recursos que ele tem, que nos ajuda a todos. Abel Gomes, boa noite. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. E o homem é do seu lado, Abel. Ele hoje se transformou ao lado do Los Chiavo como o segundo zagueiro com maior número de gols na história do Palmeiras. Então, Gomes, queria que você comentasse sobre esta marca e o quanto isso representa, já que você também está próximo do primeiro colocado, Luiz Pereira, que para muitos é o maior zagueiro da história do Palmeiras, com 36 gols marcados. E, Abel, falando sobre o que você controla dentro das 4 linhas, qual foi o papo com o Flaco Lopes ainda no primeiro tempo, para que ele voltasse no intervalo já entre os 11 do time do Palmeiras? O que você pediu para ele para que ajudasse nessa intensidade que o Verdão mostrou? Eu fico muito feliz, né? Mas para mim o mais importante é sempre o coletivo, né, do meu time. Obviamente fico feliz por chegar a marcas dos ídolos do clube, né, entrar na história do clube, mas para mim o mais importante sempre é ajudar meu time, ganhar e sempre estar brigando por títulos. Acho que depois estou desfrutando muito o momento, cada dia do treino, cada jogo, para mim é uma história, e depois seguramente quando a gente aposente vai ficar sentado a olhar a história que escrevemos junto com nossa equipe e nosso corpo técnico. Olha, assim, nós já vos disse isso está escrito no livro, às vezes as pessoas perguntam, dizem assim, mas o treinador não fala. Não há nenhum treinador que tenha aberto tanto o livro como eu a escrever um livro daquilo que eu faço. E este tipo de situações está lá. Quando nós estamos a perder, não podemos manter a mesma estrutura, temos que fazer aqui algumas dinâmicas. E nós fizemos a correção ao intervalo, falei com os jogadores para manter a calma. O que lhes disse especificamente vou guardar para nós, vocês não precisam saber de tudo, mas falei com eles com calma, não houve dura para ninguém. Eles têm o meu respeito, têm o meu crédito, eu sei o quanto eles se esforçam, sei que vinham com 2 dias de recuperação e às vezes... a clarividência não é a maior, portanto não adiantava estar
massacrá-los mais, só pedir calma e fazer esses ajustes. O Lopes entrou, ele sabia que tinha uma função de igualar a pressão na frente, 4-4, com o Dudu, Rony, Lopes e o Arthur, e com isso sem bola, e quando a bola passasse por cima dele, ele ser o terceiro médio, e com bola ser o jogador que chegava por trás do Rony, ali na zona de penalti, para termos 4 jogadores de chegada, o nosso 9, que era o Rony, para entrar na zona do golo, com o Lopes a chegar na zona de penalti, e o Arthur e o Dudu chegarem por dentro e aproveitar situações de cruzamentos e remate exterior, e com a intensidade que nós metemos no jogo. Foi pena das jogadas mais bonitas que nós tivemos no jogo, saída de trás, uma parede frontal, a bola entrou no Dudu, veio para dentro, deixou de calcanhar no Piqueires, que depois cruzou o rasteiro e a bola acho que passou no meio da perna do... Acho que foi uma jogada extraordinária. Acima do que fica aqui, e o que eu gosto desta equipa é a persistência, a resiliência e a intensidade. Isto é o que eu mais gosto da nossa equipa. Eu revejo-me nos valores e nos princípios da nossa equipa, e é um orgulho ser treinador desta equipa e ser apoiado por estes torcedores. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Você disse há pouco que a magia acontece, né? Citando a volta do intervalo e os torcedores com o grito de que o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. Claro que para o torcedor o Palmeiras não é um time mágico só em momentos assim, né? De remontadas, de reviravoltas, mas situações como a da noite de hoje, de sair com 2-0, conquistar uma virada, uma classificação antecipada, tornam esse time do Palmeiras mais mágico, e hoje o Palmeiras é o time mais mágico do Brasil? Obrigado. A nossa é a magia do trabalho, é a magia do acreditar, é a magia da resiliência, é a magia do esforço, é a magia do jogo coletivo, onde joga quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar para vencer, e vamos perder. É isso que às vezes o que nós estamos a fazer parece fácil, mas vocês olharem para a história do futebol brasileiro, veem quanto difícil é uma equipa manter tanto tempo em visibilidade. Vocês sabem disso, parece fácil, mas o que eu vos digo, estes jogadores têm um caráter, têm a forma como trabalham, a forma como se dedicam, a forma como fazem renúncias, e a magia acontece por isso mesmo, porque há renúncias, porque cada um na sua função tem a responsabilidade de dar o seu melhor, e depois temos, como te disse, temos um clube que tem todas as que nos ajudam a todos, ao treinador, aos jogadores, e isso faz de nós uma equipa extremamente competitiva. Agora, já disse várias vezes, não é sempre, mas o que fica aqui o registro é que podem ter a certeza absoluta que eu e os nossos jogadores sempre iremos fazer o máximo esforço para proporcionar alegrias aos nossos torcedores, e deixem-me dizer isto, hoje a responsabilidade desta vitória vem também muito do nosso torcedor. Por isso eu vos disse e volto a repetir, porque não é exagero nenhum, é aquilo que eu sinto, eu digo aquilo que sinto. Esta vitória é dos nossos jogadores e dos nossos torcedores. Obrigado para eles. Gomes, Abel, aqui, boa noite. Gomes, você trabalhou com 2 treinadores vitoriosos na história do clube e que gosta de mexer no vestiário, que é o Felipão e o Luxemburgo. Numa situação no qual o Palmeiras apresentou na primeira etapa, né, 2-0 atrás do placar, é muito mais, podemos dizer, tranquilidade para o atleta receber incentivo, uma palavra de apoio, do que um chacoalhão, ou ter que realmente motivar o vestiário para voltar com uma conduta melhor para a etapa complementar? Eu acho que o mais importante é saber o que tem que fazer. Nós, no intervalo, falamos, o professor mexeu, né? Fiz uma mudança. Se você olha, ele falou que entrou o Flaco, né, para fazer a pressão mais alta, e o Zé Rafael ficar mais como volante centralizado. E quando falou o Flaco também para ajudar um pouquinho aí no meio, mas para ficar um pouco mais mano a mano aí. Mas eu acho que o mais importante é saber o que você tem que fazer. Eu acho que nós fizemos isso. Graças a Deus conseguimos o gol rápido e conseguimos uma virada inesquecível. Gomes, Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Primeiro eu queria perguntar para você, Gomes, o Palmeiras com essa vitória agora tem a chance de jogar mais uma vez, não só talvez pela liderança do grupo, mas pela liderança geral. A gente está falando de força do torcedor, do quanto foi importante hoje, o quanto você acha que isso pode ser fundamental. E para o Abel, hoje você passa o Felipão em número de vitórias na Libertadores, o Luiz Felipe Scolari. É um roteiro que, como você disse, foi escalar uma montanha. Essa foi a montanha mais alta
que o Palmeiras escalou em Libertadores? Ganhar hoje? Não. Hoje foi apenas 3 pontos. Nós temos objetivos, eles sabem, nós temos objetivos dentro das competições. Hoje foi uma noite mágica daquilo que eu revejo na minha vida, que é jamais desistir, aguentar Concordo com isso. E ele a tá pressão, quase me fazendo emocionar também, velho. aguentar os golos, saber a resiliência de um homem, a persistência daqueles que sabem onde querem chegar, e aconteça volta, há um foco, há um farol na nossa frente e nós sabemos onde é que chegar. Portanto, hoje foi apenas uma vitória de uma equipa que jamais se rende, uma vitória de uma equipa que tem no seu interior uma resiliência, uma persistência e uma intensidade que os nossos torcedores gostam, que os nossos torcedores apoiam e que são a cara dos nossos torcedores e que, inclusive, é um pouquinho da história deste clube. A resiliência, a persistência, toda a história que o nosso clube tem ao longo destes anos de alegrias e de sofrimento em alguns momentos, e os nossos jogadores acho que transportam todos esses valores para dentro do campo, e por isso eu volto a repetir, mais uma vez, hoje a vitória dos nossos jogadores e dos nossos torcedores, e muito obrigado a eles. Não, isso acho que é um time, um clube, né, que sempre tem objetivos, e hoje conseguimos o primeiro objetivo, que é classificar, e agora temos mais um jogo aqui em casa, um jogo difícil, né? Libertadores não tem jogo fácil, e vamos por esse objetivo de tentar y buscar clasificar primero en general. Buenas noches, Gustavo, Abel, para Famboleros en Ecuador. Quería preguntarte, Gustavo, primero, si vos te imaginaste un partido como el que se armó tal vez en el primer tiempo, un primer tiempo que se fue cuesta abajo para ustedes, si vos te imaginaste ese partido tal vez en la previa o en la teoría de lo que es el Barcelona, y también preguntarte si en el segundo tiempo el gol que convertiste tan temprano para vos fue importante o se iba a complicar si no lo hacías en ese tiempo. Gracias. Sí, nosotros sabemos que cada partido de Copa Libertadores es muy difícil, no hay juego fácil, seguramente que para que vieron cómo nosotros jugamos para enfrentar. Infelizmente tá dando umas travadas aí, mas aqui agora não é aqui não, cara. Ayudó mucho el gol a conseguir darlo y significa victoria. Parabéns pela vitória. O Gomes, eu queria saber se surpreendeu o posicionamento do Barcelona, a marcação, pressão e alta no primeiro tempo, que dificultou bastante a saída de bola do Palmeiras. E pro Abel, fala um pouquinho do posicionamento do Veiga no segundo tempo. Ele recuou, foi jogar meio que do lado do Zé Rafael, ajudando na transição rápida, na saída de bola, com o Flaco Lopes espetado lá na frente e às vezes fazendo essa movimentação mais para o meio. Não, como eu falei agora para o periodista do Equador, acho que cada time também estuda a gente, né? Eles tinham que vir a buscar o resultado também para tentar buscar alguma coisa, tentar classificar também para a Sul-Americana, mas a gente conseguiu arrumar no intervalo e entramos, acho que com outra mentalidade no segundo tempo, ajudou muito a fazer o gol rápido, né, para conseguir a virada. O Veiga tem essa característica de meia construtor, né? O meia, se chama aqui meia atacante, construtor, de liga de jogo, tem passe de ruptura, tem passe de largura, é um jogador que assiste. Então nós, depois de estar a perder 3-0, tu tens que arriscar mais, tens que olhar para as características dos jogadores que tens, e nós optamos por deixar o Zé, como disse há pouquinho, o Zé mais equilibrado, mais fixo, para equilibrar um bocadinho a equipa. Porventura, quando o número 10 dele jogava nas costas do Zé e os zagueiros tinham que marcar mano a mano, o Gomes marcava um, o Luá outro, e o Lopes crescia na frente, mas logicamente que com a chegada do Lopes, com a entrada do Lopes e baixar o Veiga, ia nos dar mais risco, ia nos dar mais presença na área, mas nós somos uma equipa que olha para o jogo e percebe o que é que ele está a pedir. Tivemos que ir atrás do resultado, tivemos que arriscamos, petiscamos,
É isso também gosto. A minha vida tem sido assim, de audácia, de risco, de coragem, de resiliência, de persistência, e a verdade é que o gol logo no primeiro ou segundo minuto nos ajudou bastante, com mais energia vinda de fora, que é absurda, não é? Volto-vos a dizer, não me passou, quando entrou o primeiro gol no primeiro minuto ou segundo, não passou outra coisa pela cabeça, não sei ganhar este jogo. Joel, buenas noches, felicidades por la victoria. La pregunta para Gustavo. Hoy, ¿qué se les complicó de Barcelona? Por algo llegan los 2 goles del equipo ecuatoriano en el primer tiempo. Y también a lo personal, este domingo estarías jugando frente a Sao Paulo, y ya después, en lo personal, te toca pensar en la selección. En 10 días jugarás el primer amistoso antes ya de la eliminatoria. ¿Cómo te vienes sintiendo en la parte futbolística, personal, sabiendo de que tienes el club y también que enfrentar con selección todos los partidos? No, como dije a tu colega, yo creo que cada partido de la Libertadores es difícil. Obviamente que sí, nos sorprendió un poco, ¿no? Pero por suerte pudimos mejorar en el segundo tiempo, conseguir la remontada, y en lo personal estoy muy bien. Cada jugador trabaja para estar en la selección. Para mí es un orgullo muy grande representar a mi país, independientemente en cualquier situación. Estoy siempre para defender cada vez que me toque, y voy a tratar de hacer de la mejor manera e disfrutarlo dia a dia. Encerrada a entrevista. Bom, tá, então... O que eu tenho para dizer é que a gente percebe que o Abel Ferreira está bem emocionado. Alguma coisa aconteceu aí, porque a forma como ele está falando, ele está bem sensibilizado aí talvez com a torcida do Palmeiras, né? A festa que a torcida do Palmeiras... Queria muito que o Didé tivesse entrado para ele poder falar para a gente como que foi que o Didé foi até o jogo, mas eu percebi, Zé Melo, que ele está bem emocionado, cara. Depois a gente dá a palavra pro nosso amigo Porcos, que ele vai precisar sair fora, né, Porcos? Opa, daqui a pouco. Fala aí, Zé Melo. Sem dúvida, ele, por onde passou, eu acho que é o clube onde ele tem uma maior proximidade e um maior retorno da torcida para com ele, porque ele teve na base do Sporting, teve no Braga, teve no PAOK. Então, como técnico, que ele está experimentando no Brasil é algo que ele nunca passou, né? Só pode ter passado como jogador, mas ele não era, vamos dizer, um jogador dentro da equipe do Sporting. Ele jogou com o Cristiano Ronaldo. Eu vou te cortar rapidinho, porque vazou imagens do Abel Ferreira no vestiário. Exatamente por isso que os jogadores voltaram na forma como voltaram. Olha lá, ó. Tapa na cara. Caraca, Zé. O moleque tá chorando aqui, ó. O moleque tá chorando. Meu Deus do céu. Acorda. Olha. Pô, tá doendo até aqui no rosto, cara. Bom, Zé Melo, continua aí, cara. Então, eu imagino que o que vem da torcida, né? E com essa música, né, que os caras cantam lá a respeito de ser o time da virada, né? Que fazia tempo, inclusive, que ele não escutava, né? Fazia um tempinho. Ele acaba, de repente, se emocionando com a entrega dos jogadores e essa postura de não desistir nunca, né?
E é aquilo que a gente estava falando, né? Ele tira o Gabriel Menino, puxa o Veiga em determinados momentos ali para ajudar no meio de campo, e ele explicou bem, né? Quando a bola passasse por cima da cabeça do Flaco, era para ele retornar. E quando a bola estivesse no chão, era para ele fazer a pressão e para a gente ter 4 jogadores chegando na área, fazendo a pressão 4 contra 4 lá na saída de bola. E, sem dúvida nenhuma, o cara se emociona, né? Porque é um estádio inteiro gritando o nome dele. Ele é um camarada... não é qualquer técnico que é gritado o nome em partidas de futebol, né? O pessoal aplaude no início, antes, quando está apresentando o time, mas durante o jogo é difícil de ver. Fala aí, Porcos. E se quiser se despedir, cara, a gente também já vai se despedir, porque já fizemos a nossa parte aqui. Acredito que o que tínhamos para falar foi falado. Fala aí, Porcos. E não é só isso, né, Zé? Também, também tem a questão seguinte: o Abel foi crucificado a semana toda por causa do jornalista lá, pegou no celular. Tudo, também, né? Verdade. E aí você vê o cara, aí o que acontece? O cara tá num jogo que, desde o começo do jogo, não sei se vocês ouviram a transmissão antes do jogo começar, estavam cantando o nome dele lá, falando Abel, a torcida. Quer dizer, e aí o Palmeiras, no primeiro tempo, perde um jogo de 2-0, e aí eu tava na sua live aqui no intervalo, eu falei, ô Zé, vai ser de 3-2. Aí você falou, não, o empate ali para nós já é um bom negócio, lembra? E aí, cara, no intervalo, você vê que o Palmeiras vem numa postura e aí a gente ganha de 4-2 num jogo ali que você nem lembra mais daquele Palmeiras que jogou o primeiro tempo, né, cara? Você lembra do segundo e fala, caramba, meu, que esse é o Palmeiras que a gente quer que esteja lá em campo, né? E aí você vê o Abel na entrevista... Ele fica emocionado e tem que ficar mesmo. A torcida ama o Abel. Eu amo o Abel também de paixão, porque é o melhor técnico do Brasil na atualidade. E você vê que o Abel, batem ele de todos os lados, nas costas, na frente, e ele está ali na frente, né, de pé, e está representando a torcida, porque o Abel, se você analisar, o Abel é mais torcedor que muito torcedor aí do Palmeiras. Verdade. O Abel é muito. O Abel, ele falou uma entrevista que eu escutei, que eu fiquei até admirado. Ele falou assim: enquanto me quiserem, os palmeirenses me quiserem, eu vou ficar. Quando o Palmeiras não me quiser mais, eu vou embora. Ele diz a torcida inteira. Então, o cara tem que ficar emocionado mesmo, cara. O cara merece. Não é um técnico que chega aqui em 3 anos e ganha 8 títulos. Onde já se viu um técnico desse chegar dessa forma? E a mídia e os antes sangram por isso. Por quê? Porque o Abel é monstro. Entendeu? O Abel é monstro. E aí tem torcedores ainda que chamam ele de professor Pardal. Eu vi umas lives aí, muitos torcedores xingando ele. Mas o torcedor não relembra o que nós passamos em 2014. Não relembram disso daí. Mas o Abel é um monstro. O Abel, a torcida tem que... quando esse cara for embora, o Palmeiras tem que fazer um busto para ele, porque não vai ter, o Palmeiras não vai ter a chance de ter outro cara igual esse cara. Vai ser, eu concordo com você. Vai ser muito difícil o Palmeiras ter na história um técnico. Pode ser que aconteça, né? Pode acontecer. Mas vai ser muito difícil realmente o Palmeiras ter um técnico que iguale ao Abel Ferreira. Pode ser semelhante, mas que iguale ao Abel Ferreira vai ser muito difícil. No contexto geral, a identificação, a forma como ele conduz a sua vida dentro e fora de campo, essa identificação, eu digo, de entonação mesmo, de dar o corpo e a alma pelo time, né, pela instituição Palmeiras. O amor que ele tem pelo Palmeiras é algo que irradia. A gente percebe no olho dele. E eu acho que você falou uma coisa muito, muito verdadeira, cara. Talvez ele tá emocionado, dá para perceber na cara dele que ele realmente está emocionado pelo fato
dele conseguir responder todas as críticas que foram feitas para ele dentro de campo. E de uma forma sadia, saudável. Não precisou brigar, não precisou discutir, conseguiu vencer de um jogo virando o placar totalmente desfavorável contra o Palmeiras, conseguiu virar e provavelmente vão arrumar algum jeito de falar alguma coisa do Abel Ferreira, mas ele saiu ileso hoje. Ele saiu tranquilo, leve, sem discutir, conseguiu fazer, mesmo sabendo que o Palmeiras estava perdendo. E outra, arbitragem fora do país, não é arbitragem CBF, né, Zé Melo? Tem esse também. Com certeza, com certeza. E podem esperar dessa cambada aí da confederação, vocês vão ver o que os caras vão arrumar para os próximos jogos aí contra o São Paulo, agora no final de semana, contra o São Paulo na Copa do Brasil, porque por que eles não põem contra o sorteio, não cai, por exemplo, São Paulo e Flamengo, São Paulo e Corinthians, porque São Paulo e Flamengo, São Paulo e Corinthians, eles não conseguem roubar como eles fizeram o ano passado. Roubar. Não vem com historinha que, foi um erro. Que erro, amigo? Vocês perderam a imagem que era para traçar a linha de impedimento do Caleri está impedido. Aí, o Voaden não tinha dado pênalti. O VAR chamou o Voaden para convencer o Voaden a dar pênalti. E aí o VAR não faz nada, não diz, peraí, tracei a linha aqui, tá impedido. Na dúvida, amigo, era para parar a jogada. E aí depois, na semana, o seu CNM vem dizer que tivemos que descarregar a imagem, por isso que não dá para traçar a linha posteriormente, porque deu um problema. É só no jogo do Palmeiras que dá problema com linha, com câmera. A câmera pega em diagonal. Como é que você vai medir alguma coisa em diagonal? Não tem como. A distância de um jogador para o outro, se é diagonal, não tem como medir para a linha de fundo. Não tem como. Não tem 3D que nem teve na Copa do Mundo. Então, se preparem que vem coisa cabeluda aí. Ainda mais que os marmita caíram da Libertadores e da Sul-Americana. Eles vão ter que arrumar alguma coisa. Eles não vão ter time para chegar no Brasileiro. Então, o jeito de arrumar alguma coisa é na Copa do Brasil. Então, fiquem de olho no que vai vir pela frente. Ô José Melo, mas falaram na época lá que perderam as imagens, deu problema na máquina. Você acha que uma instituição dessa daí não tem dinheiro para ter uma outra máquina para pegar a imagem? E o cara veio falar numa entrevista que pegaram a imagem sumiu, que a máquina apagou sozinha? Você acha que tem cabimento de uma conversa dessa? Edson, ele é tão cara de pau, esse CNM, que Palmeiras e Bragantino, que teve aquele pênalti no Hendrick, na terça-feira ele faz um programa à tarde da CBF, é o Café com Bobagem. Café com Bobagem toda terça-feira com o CNM. Ele teve a capacidade de dizer que quando o goleiro levanta os braços, ele é intocável, não pode tocar no goleiro se ele levantar os braços. Aí eu lembrei, né? Para os mais novos não vão entender, mas quem é mais antigo, que já viu um gibi do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, não tinha o dinossauro Horácio? Horácio tinha os bracinhos assim, né? Nunca ia dar falta no Horácio, porque ele não conseguia levantar o bracinho. Eles são cara de pau. E depois ele, no jogo do Atlético Mineiro, ele veio defender a arbitragem com aquela câmera, com a imagem em diagonal. Ele quis dizer
e tem outras imagens que mostram que o Rony estava mais perto do meio de campo do que o jogador do Atlético Mineiro. O Rony faz um golaço daquele que podia ir até para um prêmio Puskás pela jogada em si, e eles me anulam o jogo. E olha, a coisa não fica só no Brasil. Você viu o pênalti que não deram ontem no jogo Libertad e Atlético? A bola pegou no braço do cara do Atlético, eles arrumaram um impedimento na jogada para não dar o pênalti. Então, a coisa, queiram ou não queiram, tem coisas que acontecem que até Deus duvida que os caras fazem. Posso fazer uma pergunta para você e para o Zé? Fica à vontade. Pode. Vocês não acham meio estranho esse chaveamento da Copa do Brasil, nós pegarmos o São Paulo logo de cara? Qual a maneira deles fazerem uma final que não tivesse 2 paulistas na final? É você jogar todos os paulistas do mesmo lado. Então vai jogar Palmeiras e São Paulo, um vai cair fora, do outro lado Corinthians e América. Eles esperam que, se o Corinthians passar pelo América, vai sobrar só um paulista para ir para a final. E, em hipótese alguma, vai dar 2 paulistas na final. Por isso que eu digo... que... Cara, antes de você terminar, Zé Melo, vou até complementar. Eu não duvido nada. Pode ser que o que eu vou falar aqui soe até como uma teoria da conspiração, mas eu não duvido nada que foi meio que armado essa situação para o próprio Corinthians enfrentar o América, que supostamente é o adversário mais fácil, e eles estão, de qualquer forma, querendo que o Corinthians ganhe alguma coisa, porque está muito difícil, até mesmo para o próprio Corinthians se autossustentar com tantos vexames, com tantas derrotas. Então, não vejo, eu não duvido que até a situação do Corinthians pegar o América seja meio que uma manipulação aí para poder dar um pouco mais de autonomia para o Corinthians, pelo menos para passar para a próxima fase, para ganhar uma grana a mais. E digo mais, José, outra teoria da conspiração, cara, eu não gosto quando tem esse chaveamento, sorteio, e aí você pega quando eles estão filmando você, as meninas lá fazendo o sorteio, aparece elas inteira. Aí, de repente, na hora do sorteio, ela põe a mão lá dentro e parece uma câmera lá. Isso daí eu não gosto, porque eu prefiro que você veja diretamente elas pegando, porque ali você tá vendo uma pessoa pôr a mão ali, você não sabe se realmente é o pote que ela tá pondo, porque eu posso pegar uma imagem, fazer outra. Isso é uma teoria da conspiração, tá? Que eu tô pegando uma bola lá e aí eu solto, falo que é o time tal e o clube tal vai jogar com o time tal. E outra coisa, essa é a minha teoria do que acontece aí. E outra coisa também, cara, o que eu fico preocupado é nisso aí que você acabou de falar, Zé. Porque sobre o Corinthians, o Corinthians pegou mais fácil, pegou mais fácil o Grêmio. Mas tem um outro lado aí também. O América Mineiro ganhou do Corinthians aí. Ganhou do Corinthians, o América Mineiro. Mas não valia nada, né? Você pode ter certeza que vai vir o juiz certo agora para apitar esse mata-mata. Porque se você for falar assim, quem que tem mais favoritismo? O Corinthians talvez hoje tenha favoritismo por causa de um pouquinho da camisa. Porque se você igualar o jogo do América com o Corinthians, o América tá jogando muito mais do que o Corinthians. Se você pegar o chaveamento do Bahia e o Grêmio, se você analisar o Grêmio, você vê que o Grêmio ele é competitivo. Só que o Grêmio teve uns jogos aí também que decaiu. E o Bahia, ele teve uns jogos aí que ele começou a crescer. Quer dizer, também não tem esse favoritismo. Flamengo e o Atlético Paraná, esses dois aí já se encontraram aí no
na Libertadores, se eu não me engano, né? Já se encontraram na Libertadores, e teve um pênalti ali que não deram para o Atlético Paraná. Quer dizer, também é um jogo aí que eles estão se encontrando. Então, para mim, esse daí foi, eu não sei, cara. Eu não gosto quando aparece esse negócio de neguinho colocar a mão ali. Eu posso pegar uma imagem de um negócio fazendo ali na hora, e aí, quando aparecem as meninas, vamos fazer o sorteio. Aí aparece colocando a mão. E o mais engraçado, cara, que eu acho mais engraçado de tudo isso, é que se você olhar, os caras parecem que colocam a câmera por dentro e a menina pega a bola. Pô, ali você encontra a câmera lá dentro, mas você não encontra, por exemplo, no jogo que você acabou de falar do Rony, lá contra o Atlético. Quer dizer, a câmera está 1 quilômetro de distância, e lá para pegar a bolinha, você vê a bolinha bem certinha, a menina pegar a bolinha. Então é uma das coisas que a teoria da conspiração, eu acho muito estranho isso daí. Eu prefiro o quê? Que apareça as meninas lá, que a menina pega a bola e mostrando ela pegando de longe, não ela de perto, porque nem eles fazem. Não sei se vocês repararam, se vocês viram. É uma coisa estranha, né? O ano passado que deu 4 clássicos, lembra? 4 clássicos saiu o ano passado. Você só via, nem essa câmera de dentro aparecia, você só via quando o cara tirava aqui em cima, ó, e aí já tirava o papel. Foi pior ainda do que esse ano. E o ano anterior, que acho que foi 2020, se eu não me engano, 22, 21 ou 20, que foi o Roger Flores que pegava as bolinhas, teve uma hora que ele faz assim, ó, pega uma bolinha e ele solta e pega outra. Vocês não viram isso? Sim. Então é muito complicado. Qual a chance, que nem o ano passado, que deu 4 clássicos regionais, 4 clássicos regionais, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos, qual que eram os outros 2 que eu não lembro? Acho que era Flamengo, né? Curitiba e Atlético Paranaense, não foi? O ano passado? Eu acho que era isso também, que eu também não lembro. Mas posso dar... Eu não lembro qual que era o 4º clássico, mas eles conseguiram sortear 4 clássicos do mesmo estado. Isso é impossível de acontecer. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que o Palmeiras agora... Ô, Porcos, eu só vou interromper rapidinho para eu dar moral pro Superchat, porque eles são prioridades. Hoje foi top demais. Avante palestra, bora buscar o primeiro do grupo e do geral da Libertadores. Muito obrigado, nosso patrocinador master, Marcelo Brito. E o Zaca também, que nos deu um super sticker. Muito obrigado, Zaca. Obrigado pelo carinho, obrigado pela ajuda. É sempre muito bem-vinda a sua ajuda, a ajuda de todos aí, tá bom? Obrigado. Pode mandar bala aí, Não, então, eu acho assim, o Palmeiras agora, nessa visão aí que a gente viu do jogo de hoje, né? 2-0. Nós estávamos falando, realmente a arbitragem de fora é melhor que a de dentro aqui. É muito. Só que eu também percebi algumas coisas que, por exemplo, os gols dos caras não teve o cara pegando, mostrando na tela, ou tipo. Eu não vi isso, mas eu vi do gol do Palmeiras. Toda hora que o Palmeiras fazia algum gol, o cara ia lá, via na tela, passava os caras lá medindo se estava tudo certo, e não passava no VAR. Vocês notaram isso ou foi minha impressão? Eu prestei atenção também. Realmente dos gols do Barcelona para os gols do Palmeiras, não teve. É que, na verdade, os gols do Barcelona não precisaram traçar linha, porque a coisa foi muito clara, que não houve nada. E nos gols do Palmeiras, principalmente o que eles anulam, é uma jogada, vamos dizer, confusa, porque foi uma jogada rápida, e aí... até o próprio cara que estava transmitindo, ele ficou na dúvida se
quando o Rony pega a bola e faz o gol, não era uma segunda jogada já, que anularia o impedimento original, porque a bola não vem direto para o Rony, ela para no Veiga e aí o Veiga toca no Rony. Então, são análises diferentes, né? Lances diferentes. Um lance é muito claro que não houve nada, mas é aquela história. Mas eu gostei da arbitragem hoje, viu, Zé Melo? Não foi das piores, não. De modo geral, a arbitragem foi tranquila. Eu também achei. Viu, Zé? Deixa eu só terminar a minha teoria aqui. Então, eu acho o seguinte, o Palmeiras agora, cara, tem que começar a fazer resultado o mais rápido possível, porque se você depender de arbitragem hoje aqui, não estou falando desse jogo aqui, mas a arbitragem do Brasil, nós vamos estar levando o pau toda hora, porque que nós temos aí uma impressão que foi manipulado, da impressão que foi manipulado esses resultados aí desse confronto de chaveamento. Nós não temos prova, mas dá impressão. Agora o Palmeiras a gente tem que começar a esquecer um pouco a arbitragem e o Abel fazer a cabeça desse povo aí já para fazer números na hora de entrar. Começar a apertar, inclusive contra as tricas, né? A gente tem que entrar com sangue nos olhos. Eu até queria mudar um pouquinho o assunto, para se você puder falar sobre esse jogo realmente, que eu acho que é o mais importante agora, já pensando em virar a chave, a gente já tentar analisar aqui nos conceitos finais da nossa live o que a gente pode esperar de um Palmeiras e São Paulo, que eu acho que vai ser o primeiro confronto onde vai ser muito bem estudado. Temos o Dorival de um lado, né, que é um cara que está conseguindo reverter a situação do São Paulo aí positivamente, e temos desse lado o Abel Ferreira, que consegue fazer a leitura do adversário de uma forma, eu acho que brilhante. Não tem técnico que consiga fazer essa leitura melhor que o Abel Ferreira. Agora, esse confronto realmente vai ser um confronto bem interessante, viu, Porcos? Pode continuar, cara. Então, eu acho o seguinte, sobre o jogo do São Paulo aí, eu acho que o Palmeiras tem que amassar, cara. Sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa, tem muito São Paulino aí falando abobrinha, que o São Paulo é o único time, e tem muito palmeirense que também fala, é o único time que para o Palmeiras, não para o Palmeiras. Eu dou um exemplo claríssimo nisso. Se você jogar recuado lá, lógico que você vai parar um time que ataca, e os caras ficam 11 lá atrás segurando, é fácil. Um exemplo simples aí foi no Campeonato Paulista. Você pega o Campeonato Paulista que nós levamos 3-1 na casa deles lá, nós fizemos aquele gol lá, aquele gol que veio, nós viemos aqui com 3-1 e meteu, e os caras vieram para cima e levaram 4. Eles têm medo, cara. Aí muito torcedor do São Paulo e torcedor do Palmeiras não, porque o São Paulo eu não tenho medo do São Paulo. O Palmeiras tem milhões de times, milhões melhor do que eles. Aí tá o campeonato aí, só tá perdendo agora. O São Paulo aí. Entendeu? Então, eu acredito o seguinte, o Palmeiras vai ser um jogo estudado, vai. Só que eu acho o seguinte, o Palmeiras tem que mudar a postura com o São Paulo. Tem que ir para cima, meu amigo, e amassar os caras, porque nós temos mais times e temos condições. Esse é meu pensamento. E se é Dorival, pode ser o tiozinho, quem for, tem que ganhar e ganhar bem e acabar com essa história do São Paulo, porque eu vejo muita live aí dos caras falando assim, porque o São Paulo é o único time que para o Palmeiras. Não para não, filhão. O exemplo aí tá no Campeonato Paulista. É só você ver. O São Paulo abriu, levou uma sacolada. Fala aí, Zé Melo. Eles só conseguem igualar jogo com o Palmeiras com auxílio da arbitragem. Vamos combinar, né? Nesse jogo que você mencionou, teve um pênalti que não foi pênalti, que pega no ombro do Marcos Rocha e o camarada dá pênalti. Aí então o chefe da arbitragem lá, que é São Paulina, como é que chama ela, que era árbitra? Edna. Não. Uma das antigas, Ana Paula. Ana Paula foi lá, tirou foto com os caras, elogiou os caras. Foi um jogo. Depois teve o jogo do gol do Caleri.
antes tinha tido no ano de 2021 foi, que a gente fez a final do Paulista com eles. Sim. Teve o primeiro jogo, que foi 0-0, o Miranda e o outro zagueiro deles, e o meio de campo, chutaram até a mãe dos nossos jogadores, e o juizão conseguiu não dar nenhum cartão vermelho, segurou o 0-0 para o jogo da volta. Então, nós temos que ficar muito esperto. Se eles não mandarem um Voaden para apitar, e vocês lembram bem do que o Voaden fez o ano passado, porque eles são cara de pau. Não vem dizer que é sorteio de árbitro, porque esse camarada que apitou agora o jogo do Palmeiras com o Curitiba é um camarada que estava afastado da Federação Mineira, porque ele, num jogo Atlético Mineiro e o Atlético lá de Minas, ele não deu um pênalti legítimo do goleiro do Everson, no cara do Atlético, e a federação reconheceu que ele estava errado, foi afastado. O que a CBF faz? Coloca o cara no jogo do Palmeiras, primeiro jogo dele apitando um jogo de Série A no ano de 2023. Então, da comissão de arbitragem e da CBF, a gente pode esperar qualquer coisa. Pode esperar um Voaden, pode esperar um Daronco, pode esperar um Klaus. Vamos ficar esperto com esses dois jogos. Eu queria entender, de verdade, cara, eu queria entender por que a CBF faz isso, né, cara? Porque normalmente o juiz ele vai mal e a punição do juiz é muito branda, cara, é muito leve, muito simples. Para você apitar algo, né, da forma como os juízes apitam, errar da forma como eles erram, e ter apenas essas punições leves que eles têm, cara, que inclusive punições que muitas vezes a gente até questiona, porque na próxima partida ele tá apitando um clássico ou até uma final. Eu acho que deveria ter um pouco mais um pouco mais severo, cara, na hora de você punir. Não, eu não digo, sabe, expulsar, nada, mas eu acho que tinha que pegar esse cara realmente, fazer uma reciclagem, perguntar para ele, fazer um questionamento, por que você errou? Quais são os motivos que fizeram com que você errasse dessa forma? Mas aí o que acontece? O que eu vejo é que nós temos um chefe de arbitragem que vem a público passar a mão na cabeça de erros grotescos, pontuais, que talvez possa mudar totalmente o conceito do campeonato e até mesmo inverter valores, cara. E eu acho errado isso daí, porque que se você erra na sua vida com coisas tão importantes como, né, que é apitar um jogo, você vai pagar por isso. Por que os caras não podem pagar por isso também? Porque eu acho que se realmente isso acontecesse, faria com que eles tivessem um pouco mais de cuidado até mesmo na hora de errar. Eu acho que não tem nada demais, não tem problema nenhum, cara. Eu não digo erros pequenos, mas erros maiores, como aconteceu ano passado com o Palmeiras, e todos sabem, até os próprios São Paulinos dizem isso, como aconteceu em jogos passados com o próprio Palmeiras, fica muito fácil, inclusive para a gente abrir leques, como eu já falei aqui, para não ser tão repetitivo, de começar a imaginar coisas sobre casa de apostas relacionado a árbitros. E eu não gostaria de que o futebol fosse para esse lado. Eu gostaria de realmente ver o futebol evoluir e não regredir da forma como está regredindo. Na verdade, Zé, eu lembro de uma entrevista do Godoy, na época de Transamérica, ele dizendo como é que a coisa funciona, que quando é jogo de mata-mata, geralmente o pessoal das direções de arbitragem, os caras costumam fazer pressão em árbitro. É pressão para você não expulsar a gente no primeiro jogo, para não estragar o segundo jogo. É pressão
não tenha algum distanciamento muito grande, né, de um time largar muito na frente, porque são 2 jogos, né? E ele falou com todas as letras. Quando querem armar alguma coisa num jogo de mata-mata, eles armam no jogo de ida. Nunca deixam para o jogo de volta, porque pode, de repente, dar alguma coisa errada e não conseguir resolver a coisa. Então, nós temos que ficar de olho no jogo lá no Panetone. O jogo do Panetone é o jogo perigoso. Vocês não lembram que o jogo no Panetone, o jogo de ida da Copa do Brasil, o Klaus segurou o jogo, foi 0-0 o jogo do ano passado da Copa do Brasil. O gol do São Paulo nasceu de uma jogada que empurraram e chutaram o Dudu no chão e ele deixou o jogo seguir e na sequência do lance, acho que tem o gol do São Paulo, não foi isso que aconteceu? Uhum. Foi isso mesmo. Então é muito complicado. E eles são cara de pau, eles vão vir com algum juiz que não gosta do Abel, que já expulsou, ou então, porque normalmente você vê, vai jogar um Flamengo e Fluminense, eles põem um juiz carioca. Aí vai jogar um São Paulo e Palmeiras, eles trazem um Voaden. Por que traz o Voaden para um São Paulo e Palmeiras e um Flamengo e Fluminense eles põem um juiz carioca? São coisas que eles deveriam explicar. Por que não pode um juiz paulista apitar um São Paulo e Palmeiras, mas pode um carioca apitar um Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil? E sabe o que é pior de tudo, para a gente finalizar aqui a live, cara? Pior de tudo é que muita gente faz vistas grossas e como se nada tivesse acontecendo, né? As coisas são muito naturais, normal, isso acontece mesmo. A gente já acostumou tanto com o errado que o errado parece que não é tão errado para nós. Já sempre erra mesmo, então o que eu vou reclamar? Para que eu vou reclamar sendo que os caras vão errar? E eu percebo muito isso, cara. O errado está se tornando normal. Ô Zé, deixa eu falar uma coisa. Em relação a isso aí, se vocês sabem o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro que foi lá, vocês sabem quem estava no VAR? É aquele cara que foi o mesmo que tá impedido de apitar jogos lá em Santa Catarina. É aquele mesmo que errou traçando aquelas linhas lá ridículas lá, falando que o Rony estava impedido. Então, aí eu falo outra coisa, mas quem é culpado disso também? É o Palmeiras, cara. O Palmeiras, os bastidores do Palmeiras é muito fraco. O Palmeiras, a dona Leila lá, quando acontece algum roubo desse aí, por exemplo, já começou do roubo lá do São Paulo e na Copa do Brasil, aquela vez lá. Porra, faz uma reportagem, cara. Entra lá na mídia lá e mete o pau. E faz pressão, aí fica mandando, a dona Leila fica mandando ofício toda hora para a CBF, aí quando acontece com o cheiroso lá no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo, eles conseguem afastar o árbitro, entendeu? E aí Edson, nós não conseguimos. Eu vou te colocar só uma coisa, vou te fazer uma pergunta. Você viu os lances de Flamengo e Cruzeiro, que foi no sábado, na véspera do Palmeiras e Atlético Mineiro? Não, eu não assisti, eu estava na minha sogra esse dia, cara, eu queria ter assistido. Então eu vou dizer para você, teve um pênalti escandaloso no Pedro, marcado pelo o Flávio de Oliveira, que estava apitando o jogo, não deu pênalti. Aí o VAR chamou ele, ficaram 5 minutos lá, olha, volta, vai e vem. Aí convenceram o Flávio de Oliveira, que não tinha dado pênalti, a dar o pênalti. Depois disso, o Gerson deu uma voadora, foi um lance de MMA. Eu vi Gerson. Isso, eu vi. Tá. Aí eu te pergunto,
Você acha que o Ronaldo Fenômeno, em relação à Leila, ele entende mais de futebol ou menos do que a Leila? Cara, eu acho que ele entende mais, ele foi jogador de futebol. Então, aí que eu quero chegar na coisa. O Ronaldo não fez uma reclamação a respeito de tudo isso que aconteceu no jogo Flamengo e Cruzeiro. Sabe por quê? Porque o cara sabe que se ele fizer alguma coisa com determinados times, vai piorar para o Cruzeiro. Então ele ficou muito quietinho. Então, talvez para a torcida parece que é bom você gritar, espernear, fazer alguma coisa. Pouquíssimos times têm sucesso em falar que vai vetar algum árbitro, porque não existe. Só quando a própria federação, a própria confederação, diz que houve um erro determinado num lance, enquanto o seu CNM vem para a TV, agora toda terça-feira ele faz esse programinha na terça à tarde, e ele convence que os lances foram normais, não adianta você espernear, brigar, fazer acontecer, que vai reverter contra o próprio time. Eu vejo assim, se o Ronaldo Fenômeno ficou quietinho, não reclamou de um absurdo que todo mundo viu, um pé daquele do Gerson, é para ser expulso, e o Ronaldo Fenômeno ficou quieto. É porque os caras sabem que tem alguma coisa acontecendo e não dá para você fazer determinadas coisas. Essa é apenas uma observação que eu faço. Você lembra de Goiás e Flamengo ano passado, que o presidente do Goiás soltou os cachorros em cima da CBF? O que aconteceu com o Goiás? Foi até a penúltima rodada quase para cair, com outros erros de arbitragem. Então, com essa gente, tem que tomar muito cuidado. Por isso que o Abel Ferreira defende que a arbitragem teria que ser profissional, igual é o resto todo. A comissão técnica, os jogadores, a única coisa que não é profissional são os árbitros. Por isso eles têm raiva do... Pode falar, desculpa, pode falar. Por isso eles têm raiva... Por isso eles têm raiva do Abel, porque o Abel defende que a arbitragem seja profissional. Sabe por quê? Porque a arbitragem sendo profissional, você viu o que aconteceu lá na Espanha. O cara do VAR escondeu do árbitro a gravata que deram no Vini Júnior. O que aconteceu com o cara do VAR? Quando as imagens foram liberadas, o cara foi demitido da La Liga. Por quê? Porque ele fez uma coisa contra as imagens que existiam. Agora, o cara não sendo profissional, a manipulação é muito maior. O cara, eu gostaria tanto de ir apitar numa Copa do Mundo. Vê aí, a gente precisa que você vá bem aí nas arbitragens para a gente poder te indicar para a Copa do Mundo, para a gente poder te indicar para apitar Libertadores. Então, fica aquela coisa de conveniência para lá e para cá, para lá e para cá. Por isso que eles detestam o Abel defender que as arbitragens sejam profissionais. Ô, José Melo, mas me fala uma coisa, você não acha que, em questão de você ver, por exemplo, você ser prejudicado e ficar quieto, na minha visão, não é pior, cara? Porque aí o que vai acontecer? Vou dar um exemplo para você. Eu estou prejudicando o José Melo, ele não está falando nada, vou continuar fazendo com ele. Eu tiro essa base porque é o seguinte, todo jogo que tem problema de juiz diretamente com o Flamengo vai na CBF e quebra o pau, cara. E aí o juiz, você vê, um exemplo aí, a Edna, não lembro se foi nesse jogo aí do Flamengo, ela tá pitando a Série B. Então, eu acho o seguinte, você ser omisso é uma coisa, você aceitar é outra.
Eu acho que na questão aí da arbitragem, o Palmeiras, cara, não vamos comparar o Palmeiras, não estamos comparando o Palmeiras como o Goiás e não estamos comparando o Palmeiras como o Cruzeiro. Talvez ele não tenha ido no Cruzeiro lá para falar o Ronaldo Fenômeno, porque o Cruzeiro acabou de vir para a Série A. Mas eu acho que o Palmeiras, que é um time que tem rodagem, tem dinheiro, tem que chegar nos caras e bater na mesa, bater na mesa e falar assim, o negócio é o seguinte, é toda hora agora o Palmeiras? É toda hora, é contra o São Paulo, é contra isso, contra aquilo, e como é que vai ficar a situação? Entendeu? Porque, velho, eu vou te falar, é que nem eu falei, você aceitar e você ser omisso é uma coisa, agora, você deixar acontecer, nós vamos perder título por causa disso, cara. Se o Palmeiras não tomar uma atitude, é meu pensamento, se o Palmeiras não tomar uma atitude com a arbitragem, não começar a dar rédea, que nem o Flamengo faz, cara, a gente vai... E eu concordo uma coisa que o Zé falou, é muito branda a situação de arbitragem no que acontece com o árbitro. Então, eu acho que o árbitro, esses árbitros que fazem essas porcarias, e que nem a Edna, não tem nem que apitar a Série B, tem que ir para a Várzea, começar a aprender de novo. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Agora, se a gente ficar toda hora aceitando erros de arbitragem, nós vamos parar onde? Sei lá, cara. Eu acho que tem que ter força no bastidores. Eu acho que o Palmeiras está precisando disso. E a única coisa, se ela não quer fazer o papel de brigar com a CBF, ela que vai mandar alguém profissional para bater com eles lá, porque não é possível, cara. Acontece que existe essa pessoa que bate nos caras. Tanto é que você viu a confusão que deu quando estavam interpelando o árbitro após aquele roubo lá do gol do Rony no Mineirão, e foi uns caras que são de rádio, que o cara de uma rádio estava filmando a frente do vestiário dos árbitros, sendo que árbitro não dá entrevista. Quem estava lá brigando com o árbitro era o diretor de futebol. Agora, acontece que a torcida, como não vê essas coisas acontecendo, acham que não existe cobrança. Já teve 3 oportunidades de os caras filmarem ele fazendo cobrança de arbitragem contra o Ceará, naquele jogo que acabou a energia elétrica, este jogo agora com o Atlético Mineiro, e o jogo contra o Bragantino, que o árbitro diz para o Endrick que a bola pegou na mão do Endrick, e depois ele diz para o Barros, não, eu dei falta antes do lance do goleiro com o Endrick. Então, o fato de as cobranças não aparecerem midiaticamente para a torcida assistir, não quer dizer que as cobranças não estejam sendo feitas. E eu acho que tem uma coisa aí por trás. Eles querem fazer a Liga Brasileira. E a Leila está ganhando força para, de repente, acabar sendo uma presidente de uma Liga Brasileira. E aí você consegue, de repente, ter uma arbitragem profissional. Por isso que ela não está, talvez, querendo bater de frente. Você conhece aquela história de comer o pirão pela beirada para você não queimar a língua? Se você bater muito de frente exatamente neste momento, neste minuto, você pode talvez inviabilizar a criação da liga e a profissionalização das arbitragens num segundo momento. Ô Zé, posso só terminar uma coisa aqui? Fica à vontade, pô. Ô Zé Melo, eu fico pensando quando você falou do presuntinho lá, que ele chega, ele tá brigando, mas se você analisar a educação, ele falando assim, olha, eu tô falando educado com o senhor, olha, cara, o cara pegou simplesmente e deu as costas, por isso que eu tô te falando, eu acho que se chegar uma pessoa, eu vou ser sincero com você, comigo é poucas ideias, eu já chego e já dou na lata, ô meu, você viu o que aconteceu naquela merda lá? Eu tô falando nessa situação, entendeu? Você viu o que aconteceu lá, vocês não deram
fizeram isso, fizeram aquilo. Então, quando você chega, o cara pegou, o cara, o que ele fez? Ele pegou primeira vez que eu vejo ele lá também, chegar junto do árbitro. Só que ele chegou, eu quero falar com você. Não dá as costas para mim, eu tô sendo educado com você. Cara, o cara pegou, deu as costas para ele e foi embora. O cara nem quis conversa com ele, por isso que eu tô te falando. Eu acho que nisso daí falta o quê? Falta aquele negócio do cara chegar chegando. Que nem o Paulo Nobre, vocês lembram contra o Corinthians lá que teve aquela... Não resolveu nada, mas pelo menos ele foi lá e deu na cara lá. Ele falou, aqui não vai ter roubo na mão grande, não. Quer jogar, quer ganhar? Jogue no campo. É isso que nós queremos. O torcedor, ele quer isso. Por quê? Porque nós estamos dependentes da situação do que está acontecendo na arbitragem. Eu não acho ruim do torcedor reclamar disso. Eu acho que está certíssimo. Porque, veja bem, se você está sendo roubado no banco, você tem o seu direito de ir lá e reclamar. Por que com a CBF não é? É um absurdo, cara. Aí eu entendo também que nós temos que ficar esperto com o que é a CBF, mas também, se não tiver Palmeiras, veja bem que o Abel falou, deu uma frase muito simples aí, e eu fiquei pensando nisso. O Abel fala assim, sem Palmeiras, Corinthians não existia, sem Corinthians não existiria Palmeiras, não existiria São Paulo com Palmeiras, não existiria... Então, acaba essa porcaria e aí eu quero ver, eles vão apitar para quem? A CBF vai ter essa liga para quem? Não vai ter mais ninguém para apitar, entendeu? Por isso que eu estou te falando, eu acho, meu modo de pensar, o Palmeiras tinha que ser mais, assim, que nem o presunto. Ai, por favor, eu quero falar com você. O cara dando as costas para ele, porque falar mansinho não adianta, filhão. Tem que chegar já chegando, batendo na... que papo é esse aí? O que vocês estão fazendo? Vocês estão pensando que aqui é trouxa? Esse é meu pensamento, né? Mas já foi, e vamos ver o que dá daqui para frente. Vamos embora, gente. A gente fez quase 2 horas de live aqui. Quero agradecer demais a todos que ficaram com a gente. Tá? Chegamos ao pico de 600 pessoas. Agora também tá tarde pra caramba. A galera toda foi embora. O meu muito obrigado de verdade. Obrigado, Porcos. Obrigado, Zé Melo, mais uma vez por estar aqui me ajudando. E vamos marcar para fazer mais resenhas assim, bem produtivas, tá bom? Obrigado de verdade a todos vocês que chegaram conosco aqui. Continuem dando like, que é importante para nós pra caramba. E o Verdão tá voando e tá difícil esses caras engolirem o poder do Palmeiras nesse momento aí. Tá bem difícil mesmo. Tamo junto.